Olá, meu nome é Mariana Guel, esse é mais um vídeo do canal Monetizou e hoje eu vou falar sobre o fim do ciclo de alta dos juros. Para quem não sabe, agora dia 21, nessa última quarta-feira, nós tivemos a chamada Super Quarta, em que é anunciado para o mercado o que foi decidido com relação aos juros americanos, o que foi decidido com relação aos juros brasileiros, e para completar, nessa última quarta-feira, a gente ainda teve uma terceira notícia que acabou abalando o mercado, que foi a notícia que o Putin está convocando 300 mil reservistas e de que a Rússia fez ameaça se referindo à sua capacidade nuclear, às suas armas nucleares. Então sim, essa foi uma quarta bem intensa, acabou abalando o mercado, mas fica tranquilo que eu vou te explicar exatamente o que está acontecendo. Então, indo por partes, com relação aos juros americanos, o que está acontecendo nos Estados Unidos agora? Os Estados Unidos aumentaram novamente os juros. Essa subida foi esperada pelo mercado, foi a quinta subida dos juros americanos. Foi um aumento de 0,75 e agora, atualmente, a taxa se encontra entre 3% e 3,25%. E eu sei que você está pensando, né? A gente, como brasileiro, olha uma taxa dessa de 3% e pensa que é muito pequeno para fazer algum estrago na economia, que é uma taxa muito normal, porque a gente está acostumado com uma Selic alta. Mas para os Estados Unidos, para os juros americanos, isso é um valor muito alto, isso acaba criando uma repercussão no mercado acionário, no mercado cripto, por aí vai. Por quê? Porque o cara que está com dinheiro, o cara que está investindo, o cara que tem capital, ele olha para isso e ele fica interessado. E aí ele pensa que ele não vai deixar o capital dele investindo em ação, não vai deixar o capital dele em Bitcoin, que está caindo desde o começo do ano, não vai deixar o capital dele num ativo de risco, no momento que a economia está mal, quando ele poderia comprar um título forte que vai garantir para ele uma rentabilidade de 3% em dólar. Então a primeira coisa que a gente tem que entender, que eu já falei diversas vezes aqui no canal, quanto maior os juros americanos, mais depreciados ficarão os ativos de risco. Como assim ativos de risco? Ação, cripto, commodity, ouro, eles acabam se desvalorizando, porque realmente perde-se o interesse de ter ativos de risco na carteira, quando eu poderia ter investimento seguro que vai me garantir uma rentabilidade relativamente alta. Especialmente no momento que a economia não está indo bem, em que a aversão a risco aumentou muito, eu tô tendo instabilidade macroeconômica, instabilidade externa, guerra na Europa, crise energética, né? Tudo isso que eu já venho falando no canal há muito tempo. Além disso, o que mais acontece quando você aumenta os juros? Perde-se o interesse por empreender. Perde-se o interesse de pegar o capital, de pegar o seu dinheiro e realmente abrir um negócio, abrir uma empresa que vai me exigir esforço, vai me exigir trabalho, quando eu poderia simplesmente comprar um título que vai ser seguro, que vai me dar uma rentabilidade garantida. Ao mesmo tempo, perde-se o interesse por pegar um financiamento, pegar um empréstimo para conseguir compensar o meu próprio negócio. Por quê? Porque vai estar mais caro, os juros são maiores, são mais altos. Então o que a gente tem que interpretar de tudo isso? Quando os juros aumentam, perde-se o interesse de empreender e perde-se o interesse de investir em negócios já existentes, comprar ações. Perde-se o interesse de ter ativos de risco, commodities, cripto, por aí vai. Esses mercados se depreciam, especialmente no momento de aumento de juros, com aumento de aversão a risco, que a gente está vendo agora. E tem-se um esfriamento econômico, porque os custos para pegar um empréstimo aumentam, os custos de oportunidade com relação a onde alocar o seu capital também aumentam. Ah, Mariana, mas isso não é negativo? Por que o governo iria querer fazer isso, né? Você acabar realmente esfriando a economia, dificultar a capacidade de começar negócios, de se investir. Por que o governo gostaria de fazer isso? Porque apesar de esfriar a economia ser algo ruim, a situação inflacionária está tão absurda que o governo prefere atirar no próprio pé para não perder a perna. A situação inflacionária, a questão inflacionária, né, o problema inflacionário está sendo visto como prioridade. E realmente a inflação está muito alta, eu já falei isso diversas vezes aqui no canal. E não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. Eu tenho um vídeo que eu falo sobre a crise na Europa e eu falo explicitamente isso lá, né, que a inflação na Europa está batendo recorde, o Banco Central Europeu está aumentando os juros para tentar controlar essa situação. Agora, recentemente, a Suíça também aumentou os juros. Suíça que antes tinha juros negativos, né? Um país com uma economia sólida também está aumentando os juros para tentar enfrentar esses problemas. Então, sim, apesar do aumento de juros vir com um preço no sentido de esfriamento econômico, é um preço que os governos estão dispostos e querem pagar para controlar a situação inflacionária. E como que está o Brasil? Como eu já falei diversas vezes aqui no canal, o Brasil está andando na contramão do mundo. Em 2021,
Enquanto os países desenvolvidos estavam chamando a inflação de um fenômeno transitório, o Brasil já estava aumentando os juros. Então a gente aumentou os nossos juros desde lá atrás, né? Desde março de 2021. A gente sabe que é preferível lidar com o esfriamento econômico do que uma inflação descontrolada. Então a gente preferiu frear essa situação no começo, não deixar ela se escalar. E por conta disso, por termos começado a subida dos juros lá atrás, agora a nossa situação está mais controlada. Enquanto o mundo está enfrentando recordes inflacionários, a gente já teve deflação há alguns meses. Agosto, por exemplo, foi um mês deflacionário. E por conta disso, né, da gente já tá com os juros num patamar alto, porque a gente está aumentando desde março de 2021, por conta da gente já tá com uma inflação aparentemente mais controlada, o Copom, pela primeira vez desde março de 2021, não aumentou os juros. Né? Nessa última reunião de agora, de 20 e 21 de setembro, eles decidiram manter a taxa Selic em 13,75. Primeira vez que não aumentam a Selic após um ciclo de 12 altas consecutivas. Essa decisão já era esperada pelo mercado, né? O mercado já estava vendo que a inflação estava desacelerando, e também o Copom anunciou na ata da reunião passada que ele pretendia considerar uma possível manutenção da taxa, então o mercado já estava considerando que a Selic não iria aumentar, mas é importante falar que não era algo consensual, né? 35% do mercado, uma parte menor do mercado, acreditava que a Selic iria aumentar em 0,25, iria chegar em 14%. E o que o mercado está esperando agora, né? Quais são as expectativas atuais do mercado com relação ao que vai acontecer com a taxa no futuro? O mercado está esperando que a taxa vai ficar, né, em 13,75% por algum tempo, vai ficar nesse topo e vai começar a cair no mês de 2023. Isso é algo que eu venho falando há um tempo já. Eu fiz um vídeo que falava sobre a Selic, né, quando a Selic estava em 12,75%. Fiz um vídeo explicando sobre marcação a mercado. Em ambos eu falo que a Selic ia chegar em algum patamar por volta de 14%, iria ficar nesse patamar por um tempo e provavelmente começar a cair no mês de 2023. Eu falo explicitamente isso. Porque é o esperado, né, a Selic chegar no patamar, ficar nesse patamar por um tempo, até a inflação começar realmente a reduzir e aí começar um ciclo de baixa. Esse teto da Selic vai ser os 13,75%? Como eu falei, a expectativa atual do mercado é que seja, mas pode mudar, porque as expectativas mudam. Como eu falei no começo do vídeo, a situação com a Rússia está bem tensa, então talvez isso prejudique um pouco a situação. A gente vai ter agora um novo governo, a gente está em época de eleição, então isso pode acabar prejudicando realmente a visão que o mercado tem com relação aos juros. E o próprio Copom não afirmou em nenhum momento que a Selic iria ficar em 13,75. Na verdade, ele disse que novos ajustes poderão ser feitos se a inflação não controlar. Ou seja, se a inflação não desacelerar, que nem o Copom está esperando, então talvez a Selic suba um pouco mais. Pode chegar em 14, né? Eles deixaram isso em aberto. Lembrando que teremos mais 2 reuniões do Copom esse ano, no final de outubro e no começo de dezembro, então é sempre importante ficar de olho para ver se a expectativa do mercado muda. E falando de investimentos, mesmo se as expectativas mudarem e tiver mais um reajuste da Selic, né? Mesmo se a Selic não ficar em 13,75, ela não vai subir para sempre. Isso é uma coisa que eu venho falando há um tempo já. Ela vai subir até um determinado nível, vai ficar nesse topo e depois ela vai cair. E como eu disse, isso não é algo que eu tô falando de agora, mas é algo que eu venho falando há um tempo já. Falei sobre isso no vídeo da Selic a 12,75, falei sobre isso no vídeo sobre marcação a mercado, com relação à renda fixa. Em ambos os vídeos, eu sempre fui extremamente clara que, na minha opinião, a gente está tendo uma puta janela de oportunidade para 2024 e 2025. Né? Pensando que os juros vão começar a cair em 2023, 2024 e 2025, eu considero que quem comprou ativos de risco aqui atrás, quem comprou ativos que se prejudicam, como a Selic alta, pensando que em algum momento essa Selic vai cair, vai conseguir lucrar. Né? Por mais que no curto prazo um aumento dos juros possa afetar esses ativos de risco negativamente, você tem que pensar em como você quer estar posicionado quando a taxa Selic finalmente cair. E aí vai ser bom o quê? Ter comprado esses ativos de risco na baixa. Vai ser bom ter títulos que ganhem com marcação ao mercado. Então, no médio e longo prazo, a gente está, sim, falando de boas oportunidades agora no mercado. E eu venho falando isso há um tempo já. A ideia do vídeo foi mais ou menos essa. Curte o vídeo, deixa um comentário, se inscreve no canal e até a próxima.